Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que damos início à transmissão da cerimônia de abertura do terceiro Encontro Nacional da Rede Federal EJA-EPT, PROEJA, organizado pelo Instituto Federal de Alagoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à plataforma DUIT. Este evento conta com a tradução em Libras dos intérpretes Leandro Alves, do Instituto Federal de Alagoas, Tamires Bessa da Silva Brito, do Instituto Federal de Minas Gerais, e Silvia Remos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Para darmos início à nossa programação, teremos o professor e maestro Almir Medeiros, que fará uma breve apresentação artística. Almir Medeiros tem uma trajetória de quase 40 anos dedicados à música, destacando-se como multi-instrumentista, compositor, produtor e arranjador musical. Atualmente é professor de música do Instituto Federal de Alagoas, onde coordena a Camerata Jovem, um projeto de extensão em música do Núcleo de Cultura do IFAL Campus Maceió, na área de cordas friccionadas. Desde 2011, desenvolve um trabalho que visa a formação inicial de jovens instrumentistas no âmbito da música erudita. Com vocês, o maestro Almir Medeiros. Boa noite a todos e a todas. Eu irei fazer irei tocar duas músicas. A primeira é no gênero clássico, do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, mais conhecida como a Baquiana número 5, embora ela faça parte da Baquiana, com o título de Cantilena, que é a música brasileira, talvez a música brasileira erudita mais conhecida no exterior. E essa música ela foi composta originalmente para uma orquestra de 8 violoncelos e soprano lírico. Aqui uma versão para piano e saxofone soprano, que é esse saxofone aqui da família dos sax, né? Que é o saxofone reto. Então, Baquiana número 5 ou a Cantilena.
Em seguida, eu tocarei a segunda música, que trata-se de uma composição no gênero bossa nova. Essa música ela foi escrita na década de 50, no final dos anos 50, e foi utilizada no filme Orfeu Negro, um filme brasileiro chamado Orfeu Negro, e foi composta por Luiz Bonfá. E vou tocar essa música no sax alto, que é esse sax um pouco maior, o sax contralto. One, two, 1, 2, 3. Agradecemos ao maestro Amir Medeiros. Agradecemos ao maestro Amir Medeiros pelas belas execuções musicais. Senhoras e senhores, o Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, integrado à educação profissional e tecnológica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, é uma iniciativa que visa a continuidade dos diálogos intersetoriais e interinstitucionais, além da troca de experiências educativas e a identificação da unidade que se constitui como a identidade da EGPT na rede federal. Dando continuidade à nossa programação,
Para compor a mesa de honra virtual, convidamos o reitor do Instituto Federal de Alagoas, Carlos Guedes de Lacerda, o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, José Jadir Pela, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, a pró-reitora de ensino do IFAL, Cleidilma Costa, e a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos do IFAL, Ana Cristina Limeira, membro da Comissão Nacional do evento. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, convidamos agora a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos do IFAL e membro da Comissão Nacional do evento, Ana Cristina Limeira, para proferir um breve discurso de boas-vindas.
Boa noite a todos e a todas. Quero saudar esta mesa na pessoa do magnífico reitor do Instituto Federal de Alagoas, o professor Carlos Guedes. Saudar o magnífico reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor José Jadir Pela, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CONIF. Saudar a pró-reitora de Ensino Federal de Alagoas, a professora Cledilma Costa. E uma saudação muito especial e honrosa ao nosso conferencista e convidado desta noite, professor Miguel Arroio, que muito nos honra com a presença. Gostaria de fazer uma saudação especial à presidente desta comissão, que trabalhou intensamente para este evento, e, em nome dela, a toda a comissão nacional, local e a toda a equipe que participa deste evento. E agora eu quero cumprimentar a todos os participantes dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos do Brasil, do Fórum de Dirigentes da Rede Federal, dos gestores, professores e os nossos estudantes da IJA. É com muita alegria e emoção, magnífico reitor, professor Carlos Guedes, que nesta noite damos início à transmissão da solenidade de abertura oficial do terceiro encontro ProEja da Rede Federal, no formato virtual. Ele é resultado de um trabalho coletivo de servidores, professores, docentes da Rede Federal de Alagoas, que se mantém articulado em torno da educação de jovens e adultos. É preciso contextualizar. O primeiro encontro nacional da EGPT, promovido pelo Instituto Federal de Goiás, em 2018, no município de Goiânia, mobilizou 400 participantes, educadores e educadoras, estudantes, com a exposição de eixos temáticos norteadores da educação de jovens e adultos, distribuído em 34 relatos, que visou a retomada da implantação e consolidação da EGPT ProEja, como denominamos neste evento. Foi fundamental o apoio do CONIF, em especial do FDE, cujo evento reafirmou a importância de construir o diálogo em rede da educação de jovens e adultos, cujo cenário político em 2018 a modalidade encontrava-se silenciada. O encontro construiu de forma coletiva o plano de ação com proposições para implementar as ações da EGPT. O segundo encontro, já em dezembro de 2019, sediado no IF Paraná, no município de Londrina, foi marcado por um forte contingenciamento. Um condicionamento orçamentário que afetou as instituições federais. Mas, mesmo assim, conseguimos mobilizar, em dezembro daquele ano, 384 participantes de todas as regiões do Brasil, professores e professoras, com representatividade estudante. E, entre a mediação, planejamento e o diálogo com o CONIF e FDE foram 40 dias. E nós conseguimos construir um documento de proposições em Londrina, aprovado em plenária. E chegamos ao terceiro encontro. Nos deparamos com a pandemia, o Covid-19. Mudanças foram desencadeadas, entre elas o distanciamento, os impactos que mudaram nossas vidas, e dentre eles o nosso evento, o desejo de acolher a todos e a todas em Maceió, como foi planejado. Foram desfeitos nossos sonhos, mas esperançar. Nos desafiamos e buscamos novos caminhos com o apoio do reitor, professor Carlos Guedes, e da pró-reitora de ensino, para realizar o evento no formato virtual. E aqui estamos, nesta noite de hoje, construindo virtualmente, em tela e ao vivo. Superação. Nesta noite, estamos sendo transmitidos pelo DOIT para os seus lares,
Somos 1.402 participantes inscritos, um recorde de participação, de envolvimento nas 5 regiões desse país, em torno da educação de jovens e adultos. São 132 trabalhos submetidos. Seremos mediados por um coletivo de educadores e educadoras em uma grande logística para a realização deste evento, articulados e fortalecidos. É o comprometimento. O terceiro encontro nacional teve a realização de 2 lives preparatórias. Inicialmente, o diálogo com os fóruns da EJA do Brasil, e a segunda live com a participação do CONIF e FDE, apresentando um balanço das perspectivas da educação de jovens e adultos. Apresentaremos, nestes 4 dias, a produção de pesquisas acadêmicas desenvolvidas sobre a EJA, as vivências e experiências das práticas em sala de aula, as produções culturais dos nossos estudantes, lançamento de histórias que merecem ser contadas e reafirmadas pelos nossos docentes, construída pelo IFSU, Sapucaia do Sul. Mesas temáticas com palestrantes renomados e uma linda mesa preparada pelos nossos estudantes sobre os desafios de superação da pandemia. O reitor, esse encontro não será mais o mesmo, pois a sua realização lhe traz uma marca, posicionamento, demarcar e construir sua identidade na gestão do IFAL e fortalecer a política da educação de jovens e adultos nesta instituição e na rede federal. Em 2018, comemoramos os 11 anos da educação de jovens e adultos. Em 2019, reafirmamos que é preciso resistir, e resistimos. E, em 2020, convidamos todos a pensar e a praticar o acesso, a permanência, o êxito na formação dos nossos estudantes. Nosso desejo nessa noite é que, durante esses 4 dias, seja de representação e fortalecimento da política da educação de jovens e adultos, a educação profissional. Muito obrigada. Ouviremos agora a pró-reitora de ensino do IFAL, Cledilma Costa. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT, ProEJA, da Rede Federal. Nesta abertura oficial, cumprimento o nosso reitor, o reitor do Instituto Federal de Alagoas, professor Carlos Guedes de Lacerda, anfitrião deste evento, um incentivador, um apaixonado pela educação de jovens e adultos, um defensor da ampliação e do fortalecimento da EJA na nossa instituição. Da mesma forma, cumprimento o presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, professor José Jadi, reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, nesta oportunidade representando cada um dos reitores e das reitoras da Rede Federal. Gostaria de saudar o nosso palestrante também, o renomado e querido professor Miguel Arroio, dizer da nossa honra, né, em receber para este evento um dos maiores intelectuais da educação nacional, autor de obras importantíssimas para a educação brasileira. Cumprimentar a professora Ana Cristina Limeira, já parabenizando pela brilhante fala, a nossa coordenadora de Educação de Jovens e Adultos no Instituto Federal de Alagoas, e em seu nome, Ana, saudar a presidente da Comissão Nacional deste evento, a professora Juliana Aguiar, e todos os componentes da Comissão Nacional,
da comissão local, né, na pessoa da professora Elizabeth Duarte, nossa diretora de articulação do ensino, né, e aqui registrar o nosso agradecimento por todo este trabalho, por todo este empenho. Cumprimentamos de forma muito especial o Fórum de Dirigentes de Ensino da Rede Federal, o FDE, né, apoiador deste evento, incentivador deste evento. Cumprimentamos também os participantes dos fóruns da EJA, do nosso país, os gestores, docentes, nossos estudantes da educação de jovens e adultos, e cumprimentar cada um dos 1.402 participantes inscritos, né, e a todos que nos acompanham pelo DOIT. E esse número não é um número apenas, né, mas tem uma representação fantástica do ponto de vista do alcance deste evento online, deste evento que discute, que pensa, que faz a reflexão, né, acerca da educação de jovens e adultos na rede federal. Eu não poderia iniciar essa fala sem fazer uma menção ao patrono nacional da nossa educação e fazer uso de uma fala que representa muito bem o nosso momento e representa muito bem o tema do nosso evento. Companheiras, companheiros, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E quando Paulo Freire nos traz essa mensagem, eu faço uma referência ao terceiro encontro nacional da EJA-EPT, ProEJA da Rede Federal, intitulado Tempos de Aprendizagens na Pandemia da Covid, reflexões sobre o acesso, a permanência e êxito da EJA-EPT. E entendo, enxergo, o nosso evento é uma amostra do levar adiante, do juntar-se com o outro, com outros, para fazer de outro modo. Em março, nós já nos preparávamos para receber os participantes deste evento, mas nos preparávamos presencialmente, orgulhosos da nossa belíssima e inspiradora Maceió, estávamos nos organizando para receber cada um e cada uma de vocês aqui de forma presencial. E a pandemia, companheiros e companheiras, não foi obstáculo para levarmos adiante os diálogos intersetoriais e interinstitucionais, além da troca das experiências educativas e, principalmente, da identificação dessa unidade que se constitui com a identidade da EJA-EPT na rede federal. Sinto-me totalmente contemplada, né, na fala da professora Ana Cristina Limeira, que compõe nossa equipe na Pró-Reitoria de Ensino, na coordenação da EJA. E resta-nos, então, agradecer a todos e a todas, a todos os participantes deste evento pela confiança depositada no Instituto Federal de Alagoas para a realização desse evento. Resta-nos agradecer o empenho e todo o apoio das comissões nacional e local, os nossos intérpretes de Libras, de toda a rede, né, que estão conosco desde a primeira live preparatória, os palestrantes, pesquisadores, professores, pesquisadores, estudantes da EJA, agradecer aos nossos operadores de TI, professores, técnicos e estudantes do IFAL. O terceiro encontro nacional da EJA-EPT
realizado totalmente online, é uma realidade hoje, porque homens e mulheres esperançaram, levantaram-se, foram atrás, construíram e não desistiram. E é neste juntar-se com outros que estamos fazendo de outro modo. A programação do evento está extraordinária. Neste que já podemos afirmar, já é um grande encontro nacional da EJA-EPT. Desejamos que as discussões sejam profícuas e alimentem a luta nacional por acesso, permanência e êxito na educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Muitíssimo obrigada, tenhamos um excelente evento. Passamos a palavra para o reitor do Instituto Federal de Alagoas, Carlos Guedes de Lacerda. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, da Rede Federal. Cumprimento inicialmente o presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, amigo Jardim Pella, e já parabenizo pela condução do CONIF num momento tão delicado e desafiador que vivenciamos. Agradecer de coração ao professor Miguel Arroio por aceitar o convite e abrilhantar esse importante evento. Quero saudar os participantes e todos que nos assistem pelas mídias sociais e canais de comunicação. Quero dar as boas-vindas e também parabenizar antecipadamente a toda a equipe de servidores, estudantes, colaboradores envolvidos na organização do evento. Esse grande evento, que segue até domingo, está reunindo quase 1.500 participantes, entre professores, pesquisadores, estudantes, colaboradores e servidores de várias instituições do país. Um agradecimento de coração e especial a todos os envolvidos. São quase 200 pessoas colaborando nos bastidores para que esse evento aconteça. Agradecer à Comissão Nacional, composta de 19 membros de 14 institutos federais. Agradecer também à professora Maria Leopoldina, reitora do Instituto Federal Sertão Pernambucano, coordenadora da Câmara de Ensino do CONIF, e, em particular, de forma muito carinhosa, a nossa querida pró-reitora, a professora Clevilma Costa, a Juliana Aguiar, Elizabeth Duarte e Ana Cristina Limeira do IFAL. Muito obrigado, de coração. A comissão local, composta por 6 membros, a Melissa, o Renato Lobo, fantástico, a Fernanda, a Marciana, o incansável Zoroastro, sem igual, a Adriana Tiara, a Luciana, o Marco Antônio. Agradecer aos intérpretes de Libras, são 95 profissionais, professor Jardim, e mais de 20 institutos federais que nos ajudarão, né, na condução aí desse importante evento. Agradecer também aos 14 palestrantes, entre professores e pesquisadores, né, aos 11 palestrantes estudantes, né, da educação de jovens e adultos, aos 38 servidores do IFAL, os operadores aí que vão nos ajudar nas salas, né, que atenderam ao nosso chamamento, né. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Então, mais um dia de glória. Obrigado, meu Deus. Essa frase não é de nenhum filósofo, palestrante renomado, pesquisador, professor, estudioso, presidente Jadir, professor Miguel Arroio e demais colegas. Essa frase, repito, mais um dia de glória, obrigado, meu Deus, é de Erasmo Tenório, ex-aluno do curso técnico em eletrotécnica
na modalidade de jovens e adultos do campus de Palmeira dos Índios, da nossa instituição. O Erasmo trabalhava, Jadir, numa panificadora, numa padaria, e tinha a função de ser chapeiro, ou seja, aquele funcionário que preparava o sanduíche de queijo, de frango, na chapa, e servia aos clientes no balcão da padaria, aqui da cidade de Palmeira dos Índios, no agreste de Alagoas. Ele estudava à noite e trabalhava durante o dia inteiro. E sem carteira assinada, chegava a entrar pela noite e algumas vezes chegava até a cochilar nas aulas de tão cansado. Tinha as mãos tão grossas que tinha dificuldade de manusear o mouse nas minhas aulas de informática. E um dia, o proprietário da padaria, chateado porque Erasmo saía às 19 horas para assistir às aulas, né, perguntou: Erasmo, você quer trabalhar ou estudar? E Erasmo respondeu: eu quero estudar para ser livre. Hoje Erasmo é funcionário da Equatorial Energia, concessionária de energia elétrica aqui do estado de Alagoas. Essa frase foi retirada do Facebook, né, da rede social do Erasmo. Assim, senhoras e senhores, a educação de jovens e adultos parte do princípio de que a constituição de uma educação básica para jovens e adultos deve ser voltada para a cidadania. Hoje a EJA é uma modalidade de ensino, componente constitutivo da educação básica, e não mais pode ser um subsistema de ensino, com funções apenas reparadora e equalizadora. A educação básica de jovens e adultos de qualidade exige um compromisso com o trabalho em equipe, com a inovação pedagógica, ou com a paciência pedagógica, né, que tanto traduzimos aqui na nossa instituição, com a sensibilidade, com a heterogeneidade e organizada ao diálogo democrático e à convivência plural. Desejo a todos, sinceramente, um grande evento, e que as reflexões que serão tratadas possam efetivamente fortalecer o principal objetivo dessa modalidade, o acesso, a permanência e o êxito. Um grande abraço e boa noite a todos. Neste momento, ouviremos a saudação do reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, José Jadir Pella, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos e todas. Quero inicialmente saudar o magnífico reitor, professor Carlos Guedes, e dizer, Carlos, que nós estamos aí, pelo menos para nós aqui, está um tom rosa aí da nossa sala, mas nós estamos iniciando a campanha do Outubro Rosa, né? Então, estamos aproveitando aqui e iniciando a nossa campanha. Então, quero lhe cumprimentar, lhe agradecer por essa oportunidade de participar com todos vocês nesse evento tão importante para a Rede Federal, né? Também preciso saudar a pró-reitora, a Cleidilma Costa. Boa noite, professora. A coordenadora, a Ana Cristina. Ao professor Miguel, que vai palestrar para a gente. Quero fazer uma saudação especial também ao maestro, né, que fez a apresentação, lindas apresentações aqui para nós, o professor maestro Almir. Muito, né, uma linda apresentação para todos nós. E também não deixar de fazer aqui uma saudação especial a todos que estão participando conosco, né, nos assistindo nesse momento, servidores e servidoras da Rede Federal, uma rede que completou agora, no dia 23 de setembro, 111 anos, né? Iniciou lá em 1909, com 19 escolas de aprendizes e artífices, né? Uma em Alagoas, outra aqui em Vitória do Espírito Santo. Então,
foi com base na criação dessas 19 escolas de aprendizes e artífices, que hoje nós temos uma rede dos institutos federais, ou seja, 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II. Uma rede que tem 653 campi pelo Brasil afora, uma rede que tem 1.023.000 alunos matriculados, uma rede que verticaliza a educação profissional, científica e tecnológica, é uma das características importantes para todos nós, dentro do contexto, né, da formação profissional, técnica e tecnológica. Parabenizar pelo 3º encontro nacional do EJA, né, ou da EJA, EPT, ou o ProEJA. Lembro-me muito bem, claro que todo mundo deve ter uma história para contar em relação ao seu trabalho. Aqui no Espírito Santo, professor Carlos, eu lembro que no ano 2000 ou 2001, nós iniciamos um trabalho chamado ENJAT, né? Na verdade, eram jovens e adultos trabalhadores num projeto nosso, que a gente era exatamente para confrontar a questão das vagas do decreto 2208. Estou falando isso de 2000. Tinham 2 Cefetes, porque nós éramos Cefetes, é o Cefet Espírito Santo, que eu tenho conhecimento, claro, pode ser que nós tem outros Cefetes da época, mas lembro-me bem do Espírito Santo e do Cefet Pelotas, né, que faziam um trabalho nesse sentido. Até que veio o decreto 5.840, né, que organizou e regulamentou toda essa oferta nossa de jovens e adultos, ou seja, o ProEJA. Então, esse encontro resgata, né, uma discussão, que é o 3º encontro do anterior, foi lá no Paraná, que então resgata essa discussão para nós, como esse importante assunto para todos nós, sabendo que na rede federal nós estamos aí na ordem de 19.200 alunos, e desses 1.023.000 alunos, nós estamos falando aí de uma matrícula em torno de 2,2%, né? E todos nós sabemos também que o próprio decreto estabelece, né, uma relação de vagas em torno de 10%. Então, é preciso, além de fazer o debate, fazer essa discussão, né, trabalhar as questões metodológicas, né, porque é uma das questões que a gente precisa avançar no nosso instituto aqui com relação à questão da metodologia. E eu estou aqui, então, representando a Rede Federal e dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês e poder participar desse importante encontro do ProEJA, realizado aí no Instituto Federal do Alagoas. Eu quero aproveitar, professor Carlos, se me permitir, fazer um convite a todos que participam aqui conosco, todos os servidores, pessoas que têm interesse de conhecer um pouco mais o trabalho dos institutos federais. Segunda-feira, nós começamos a nossa Rede Tech, né? Também, no mesmo formato que estão fazendo aqui, uma Rede Tech virtual, que nós vamos discutir diversos assuntos da nossa rede. Então, é a 44ª Rede Tech que nós vamos apresentar a todos as pessoas que querem, né, aprender, conhecer um pouco mais a Rede Federal. Então, fica aí ao convite, só entrar lá na nossa página, e todos os servidores sabem, e conhecem a nossa instituição, sabe que é só clicar lá, fazer a inscrição, e nós vamos receber todos vocês lá com muita alegria. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo a todos vocês, né? Volto aí para a Luciana, parabéns, Carlos, parabéns a toda a equipe, né? Todos vocês, aos intérpretes, né? Que são muitos, a vocês todos por belo trabalho que vocês estão trazendo para todos nós, tá bom? Um forte abraço, um bom evento, né? Que realmente a gente traga benefícios para os nossos jovens e adultos brasileiros. Agradecemos aos reitores e demais membros da mesa de honra virtual pelas palavras. Dando continuidade à nossa programação, teremos neste momento a conferência intitulada Os Sujeitos da EJA,
algumas reflexões para estes tempos, que será ministrada pelo professor Miguel Arroio. Miguel Arroio possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pela UFMG e doutorado PhD em Educação pela Stanford University. É professor titular emérito da Faculdade de Educação da UFMG. Foi secretário adjunto de Educação da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, coordenando e elaborando a implantação da proposta político-pedagógica Escola Plural. Acompanha também propostas educativas em várias redes estaduais e municipais do país. Senhoras e senhores, com a palavra, Miguel Arroio. Que bom, muito obrigado estar aqui com vocês. Queria comentar a todos na figura, na pessoa do professor Carlos, reitor. Carlos já, quando contou a história desse jovem, acho que ele nos puxou o tema. Os sujeitos que estudam para ser livres, que estudam para viver, que estudam para ser gente. Esses são os jovens da EJA. Então, que bom que neste momento em que vocês estão com um seminário tão interessante, que se vão trabalhar dimensões muito interessantes, metodológicas, como foi colocado, se vão trabalhar questões de toda a natureza, de forma tecnológica, de formação profissional, eu queria que não percamos o olhar sobre os sujeitos. O referente na educação, desde que nasceu a educação na paideia, sempre foram os sujeitos. A própria palavra pedagogia carrega em si mesma o sujeito, a infância. Como pediatria carrega em si mesma o sujeito, a infância. O médico tem que cuidar para chegar a ser. Nós temos que cuidar do broto para que a vida continue, para que o ser humano se realize como humano. Então, este ponto me parece fundamental na EJA. Vocês já perceberam como tem dois momentos em que se usa a palavra educação. Educação infantil e de jovens e adultos. Depois se perde a palavra educação. Depois é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Isto é muito importante. Então, o que eu ia de colocar é, se vamos olhar os sujeitos, destacar o que nesses sujeitos? Destacar seu direito à formação humana, seu direito a ser gente. Fazer com que a própria formação tecnológica, profissional, os ajude a ser mais gente, mais humanos. Não podemos separar a formação tecnológica, nem no ensino, seja fundamental, seja superior, do que é nuclear, constituinte da educação. O E do MEC é educação, não é ensino. E o C era pura, virou conteúdo de ensino. Estas são questões muito interessantes que usamos a educação de jovens e adultos. Por que se manteve a palavra educação de jovens e adultos e não ensino de adultos? Porque talvez esse tempo dos jovens e adultos, sobretudo desses coletivos, desses sujeitos de jovens e adultos, são aqueles mais penalizados, como nos falava Paulo Freire, submetidos a processos de desumanização. Então, este me parece um ponto fundamental. Parabéns a você por ter escolhido exatamente esse olhar. Olhar dos sujeitos e olhar dos sujeitos como humanos. Ou, a vezes, como decretados subhumanos. Mas que lutam para ser gente, como esse rapaz que você nos colocava, Carlos, que quer estudar, quer se educar para ser gente.
Então, parabéns a vocês. E eu vou tentar contribuir um pouco com vocês sobre tudo isto. Eu quero começar por um primeiro ponto. Que os adultos e os jovens sejam vistos como humanos totais. Há uma preocupação, eu sou professor já faz muitos anos, já aposentado, mas nunca saio da educação. A educação é uma doença, não saímos, e que bom que seja e nunca saímos. Eu já fui professor de educação fundamental, de educação média, de educação superior, já estou aí, titular, emérito, não sei quantas coisas mais, mas continuo sendo educador. Me defino muito mais como educador do que como... Ou como professor, educador. Naquele primeiro livro que eu escrevi, Ofício de Mestre, tenho uma frase de Clarice Lispector que fala: toda humana docência é humana docência ou deixa de ser docência. Ou seja, todos nós, até como professores, seja de educação fundamental, de educação média, de educação tecnológica, de educação superior, de jovens, não esqueçamos, por favor, o primeiro direito do ser humano é formar-nos como humanos. Lamentavelmente, muitos são condenados a não ser humanos. E são exatamente esses que chegam à educação de jovens e adultos. É muito diferente os que chegam na educação de jovens e adultos dos que chegam a partir de um vestibular da classe média e média alta. É muito diferente. Eu vou colocar algumas dimensões que me parecem fundamentais nesta perspectiva que vocês apontaram na hora de me convidar para trabalhar esta questão de que sujeitos e que formação humana. E que sujeitos, em que tempos estamos? Por favor, que este encontro seja um encontro não só de um olhar pedagógico, mas de um olhar político. Boaventura de Sousa Santos, que é um grande português aí que escreve coisas maravilhosas, colonização, etc., ele escreveu um texto muito interessante para estes tempos. Ele chama A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu, quando vi Boaventura falando em pedagogia, ele é um filósofo, ele é um formado em direito. Por que fala em pedagogia? No fundo, o que ele não está querendo é: cada tempo vivido tem que ser um tempo pedagógico. Tem que ser um tempo de aprender. Então, em que momento pensar na educação de jovens e adultos profissional, tecnológica? Em que tempos estamos? São tempos diferentes. Olhemos com muito cuidado em que tempos estamos, por favor. Tempos cruéis. E não só de pandemia de um vírus, de pandemia. O grave é que o que parece uma coisa da natureza, um vírus que nos afeta, virou uma grande questão política. E uma grande questão política para quê? Para nos dizer: a morte é importante? Não. Já teve um autor que falou em biopolítica, lembra? E um outro que falou em necropolítica. Estamos em tempos de que, por causa do vírus, por causa da ameaça de tantas mortes, quase 150.000 mortes, é um absurdo. Estamos mais em tempos de necropolítica do que de biopolítica. Em tempos em que parece que a política acha muito bom que toda essa massa de gente pesada que não temos que dar um auxílio emergencial, se morrem, não temos que dar auxílio emergencial. Milhões de gente que estão aí desempregados, subempregados, se morrem, é bom, tem emprego, temos que fazer. Vocês sabem que isto está afetando também a EJA. Não faz muito tempo estive em um município, antes de começar a pandemia, e falando com a secretária de Educação, perguntei: por favor, vocês aqui têm EJA? E EJA para jovens e adultos, EJA
a profissionalização, Arroio, tínhamos umas 20 centros de EJA. E agora? Agora temos só 6. Mas por quê? Arroio, a gente estimulava que viessem aqui para encontrar trabalho. Mas como não tem trabalho, para que vir para a EJA? Para que gastar? Olha, a pandemia, com esse novo normal, que vai ser um péssimo, pior normal do que o anterior, uma das coisas brutais é que o emprego está aumentando. É que o trabalho normal está aumentando. É que o sobreviver precário está aumentando. Tudo isso, a pergunta é como que isso afeta e afetará a EJA? Não temos que olhar só os sujeitos, temos que olhar como, em cada tempo social, político, econômico, de pandemias, sobretudo de pandemias, esses sujeitos afetados. Educadoras e educadores, pensemos muito nisso. Que sujeitos, mas como cada tempo, como as brutalidades, as coisas, não só do vírus, mas da política, do desemprego, de cansados até de buscar emprego, até cansados de ir a EJA e pensando que encontrariam emprego e nem emprego van encontrar, como que tudo isso vai ficar? Não está fácil. Não está fácil. Em um momento em que se ataca a educação, termina se atacando a EJA. Em um momento em que nós tínhamos tomado partido pela educação, pelo direito a que os jovens estudantes sejam livres, como falou o senhor reitor, se diz isso é bobagem. Livres para quê? A educação está sendo atacada porque tomou partido pela infância. E o que está acontecendo agora? Estão querendo dinheiro do Fundeb para fazer política para a reeleição, dando auxílio emergencial. Por favor, onde é que estamos chegando? E estão querendo também acabar com o partido que nós tomamos pelos jovens e adultos. Todas as políticas educativas, todas as diretrizes curriculares de jovens e adultos, toda a SECADI, que era principalmente para jovens e adultos diferentes, tudo isso desaparece. Desaparece. Eu diria para vocês, quando vocês me convidaram, eu falei, mas vocês têm certeza de que estamos em tempos de acreditar que ainda é possível a educação de jovens e adultos e de jovens e adultos na educação tecnológica e profissional? Coloquemos-nos essa pergunta, por favor. Não sejamos utópicos. Vocês colocaram Paulo Freire. Que bom. Que bom. E vocês colocaram esperançar, que não é esperar e esperar. Quem sabe faz agora, não espera acontecer. Não é isso que nós aprendemos já? Eu sou daquela época que cantávamos tudo isso lutando contra a ditadura. Não espera acontecer. Mas agora nos estão dizendo esperançar, não, esperar e sentado. Porque talvez, se você ficar em pé, vai se cansar demais esperando. Estamos em tempos de esperança. Esta pergunta vai ser há 9 anos, vamos comemorar o próximo ano. Eu tenho um texto, se vocês querem anotar aí, quando comemoramos os 60 anos da pedagogia do oprimido, eu escrevi um texto que está na revista da nossa Faculdade de Educação da UFMG. Podem entrar, Educação em Revista, FAE UFMG, encontrar lá do Paulo Freire. E lá nesse dossiê tem o texto que eu falei, e o título é Paulo Freire, um outro paradigma pedagógico. E Paulo Freire foi o incentivador da educação de jovens e adultos. Talvez por isso incomoda. A educação de jovens e adultos sempre incomodou. Sempre foi colocado, como colocou o senhor reitor, apenas com um caráter de suplência. Nunca como educação, nunca
nunca feito educação. Que bom, senhor reitor, que nos lembrou isso. Os jovens adultos são sujeitos de direito à educação. Em outros países, não se pensa a educação de jovens adultos para a alfabetização na idade incerta. 6, 7, 8 anos, alfabetizar, letramento na idade certa. E se não aprende na idade certa, de 8 anos, aprenda depois, na de 80, de 60, de 50, de 40, na EJA. Essa visão está sendo superada. E que ser superada. Parabéns. E estão superando em que sentido? No sentido de dizer, esses jovens e adultos são sujeitos de direito à educação. Uma coisa que eu fiz quando fui secretário aqui de Educação foi o seguinte: em vez de organizar a educação e a escola por séries, por anos, por níveis, que é uma visão escolarizada da escola, vamos olhar os sujeitos e vamos organizar por tempos humanos de formação. Infância de 0 a 9 anos. Mas a infância de 0 a 9 anos tem primeira infância de 0 a 3, segunda infância de 3 a 6, terceira infância, última infância de 6 a 9, adolescência, pré-adolescência primeiro, de 9 a 11, adolescência, juventude, vida adulta. Por quê? Porque cada tempo humano é um tempo diferente. Se alguém isso somos nós, pais, mas não sabemos. Nós sabemos que nosso filho é educado de acordo com o tempo humano em que ele está. Então, esta é a concepção de educação de jovens e adultos. Conhecer que o tempo de jovem e adulto é um tempo que tem uma especificidade cultural, intelectual, ética, identitária, que tem que ser formado. Então, por aí que me parece que nós temos que avançar e que bom que a programa de vocês está caminhando na direção. Então, eu vou tentar colaborar um pouco com tudo isto. Sabem que eu publiquei, agora, no ano passado publiquei este livro, Passageiros da Noite, do Trabalho para a EJA, Itinerários pelo Direito a uma Vida Justa. Passageiros da Noite. Eu não quis colocar nenhuma palavra de dizer analfabetos, alfabetizando-os da noite. Não quis. Para mim, pensar que a EJA é apenas um de corrigir as anormalidades de aprendizados escolares, isso é muito pouco. Insisto, este tem que ser partida. Jovens e adultos em um tempo humano específico. Que direitos à educação e à educação tecnológica e profissional enquanto jovens adultos nessa especificidade desse tempo humano. É por aí que eu tentei este livro, Passageiros. Mas depois eu escrevi este último, na última pele, Vidas Ameaçadas. Muita gente me pergunta, você estava pensando na pandemia? Não. Não. Os pobres, os oprimidos, Paulo Freire nos falava, vivem em permanente estado de opressão, vidas ameaçadas. Não é só a pandemia que ameaça vidas. São as injustiças que ameaçam vidas. São os padrões de poder, sexistas, racistas, homofóbicos, que ameaçam vidas. São os padrões de trabalho que ameaçam vidas. São a expropriação da terra, a expropriação dos territórios, a expropriação da cultura, os culturicídios que ameaçam vidas. Então, eu aconselharia você fazer uma análise das duas coisas. Este texto de Passageiros da Noite, onde eu coloco 25 temas de formação de educadoras e educadores para trabalhar com jovens e adultos, 25 temas. Temas geradores, como nos fala Paulo Freire. Temas de estudo, temas de formação inicial e continuada, mas temas também de garantia do direito dos jovens e adultos à educação. Total. E este outro
também a toda hora, poderia ser colocado, no meu entendimento, para dizer, e em tempos em que essas vidas de jovens e adultos estão sendo ameaçadas, que novas exigências, que radicais exigências para a EJA profissional, para a EJA tecnológica. Então, eu vou avançar um pouquinho por aí, no curto tempo que temos, e eu vou colocar, primeiro ponto, vou quase só nomear. Primeiro ponto, temos que ver esses jovens e adultos, e também as crianças e adolescentes, como sujeitos totais. Por favor, evitem vê-los apenas preparando-se para uma vida profissional e tecnológica. É pouco. Somos sujeitos totais. O último texto que eu coloco aqui, o último capítulo que eu coloco para trabalhar, é um nome que muita gente me perguntou, mas o que é isso? Totalidades humanas corpóreas. Na EJA estão chegando, não só estão chegando totalidades humanas corpóreas. Então, esta ideia de ver os educandos como sujeitos totais, totalidades humanas, totalidades corpóreas, totalidades pensantes, totalidades reprimidas, totalidades oprimidas, isso seria muito interessante para que seja um projeto de educação totalizante. Se são totais humanas, eles também vivenciam vidas totais de negação de direitos, vidas totais de lutas, vidas totais de resistências, vidas totais de, a vezes, sair às 5 horas da manhã para o trabalho e ainda das 6 horas da noite, ainda ir para um curso da EJA. Tempos totais, de vidas totais, exigindo uma formação total. Este é o ponto que eu gostaria a vocês. E sabem por que isso é importante? Porque uma das coisas mais negativas de nossa educação é que entra um professor, fala de história, entra outro professor, fala de geografia, entra outro, fala de física, entra outro de química, entra outro, fala de teologia, entra outro. A nossa organização escolar é uma espécie de quintal em que cada um cultiva seu lote. No meu livro, nesse livro, desse que estou falando para vocês, Ofício de Mestre, eu coloco que nos ofícios de mestre há tensões nos quintais da docência. Por favor, esse modelo de quintais em que cada um dá sua aula, sua matéria, chega outro, apagou o quadro, apaguei, está tudo limpo, como você quiser, não precisa saber nada do que eu trabalhei. Isso é terrível. Isso não dá. Não dá. Se isso não dá para crianças e adolescentes, como que vai dar para jovens e adultos trabalhadores que vêm passageiros da noite do trabalho para a EJA? Não dá. Isto que seria um ponto fundamental, por favor. Vidas exigem formação total porque são totalmente negadas em seus direitos. Olha esse jovem que nos falou aí. Quero estudar para ser livre. Quer dizer que ele não se sentia livre? Não se sentia escravo? É o que falava Paulo Freire. A opressão é uma forma de escravidão. E se esse jovem é negro, ele pode dizer: eu sou herdeiro de escravos que continuam sendo escravizados. E já, para ser livre, não vou esperar a princesita Isabel para me fazer livre, que não me fez. Estas são questões muito sérias. Olha, gente, eu já fui professor muito tempo na educação de jovens e adultos. E por isso que eu escrevi isso aqui. Por quê? Porque eu sempre percebia que a EJA é um pouco a síntese da totalidade de inseguranças, de medos, de tentativas
e renúncias, de novas tentativas, de novas resistências. É a síntese de tudo isso, a EJA. E há uma coisa que queria colocar. Podíamos colocar um pouco esta ideia. Os jovens e adultos que chegam à EJA carregam como se fosse a síntese das opressões vividas desde a infância. Uma criança com 3, 4 meses já chega na escola, na educação infantil, e vai chamar a empregada doméstica, deixa lá para que cuidem dele, que não aconteça como aconteceu com o meu xará Miguel, lembram? Meu xará Miguel, filho de uma empregada doméstica, que como não havia escola onde ela levava, teve que levá-lo para trabalhar. E em vez dela cuidar do filho na casa da patroa, com os outros filhos, a patroa preferiu que a empregada doméstica não cuidasse de seu filho e cuidasse da cachorrinha, coitadinha cachorrinha, deve ter ficado latindo, chorando a noite inteira. E esse menino, enquanto a mãe estava cuidando da cachorrinha, ele foi para a morte. Esta é a realidade. Infâncias que eu coloco muito neste texto, em vidas ameaçadas, vidas não vivíveis. Mas essa criança está em vida ameaçada, talvez de aqui, quando estiver com 16, 18 anos, 20, 30, 40 anos, irá para a EJA. O que quero dizer para vocês? Parece que as opressões de que Paulo Freire nos falava são acumulativas. Se as opressões na infância ainda, infância flor, infância roseira, infância amor, infância esperança na TV Globo, de quê? Esperança de um dia chegar a EJA, porque não consigo dar durante toda a minha vida, para ver se consigo um emprego que ainda não consegui, porque sou filho desempregado, porque sou negro. Esperança. Essas visões românticas da infância. Visões românticas da infância que são destruídas por vidas ameaçadas. E essas infâncias que vivem em vidas ameaçadas não vai ser só a infância. Vão passar para a adolescência e vão continuar em vidas ameaçadas. E vão aprender a resistir não só como crianças, mas como adolescentes. E depois vão chegar à vida de jovens. E vão ter que gritar: parem de nos matar porque somos negros. Quero emprego e não consigo, por favor. Será que indo a EJA vou conseguir? Esta é a realidade. Desculpe, não estou colocando uma visão assustadora. É que essa é a realidade. E não adianta querermos colocar panos dando realidades brutais. Então, este seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Olhemos as vidas totais, por favor. Não olhemos com romantismo, porque não está em de romantismo. Vocês falaram de Paulo Freire. Paulo Freire fala da pedagogia do oprimido. Depois, a vezes, se fala muito de Paulo Freire. Ninguém ensina ninguém, ninguém ensina sozinho, todos somos educadores. Cuidado com essas interpretações. Paulo não era um xaropento. Pois assim, não teria sido chamado por alguém de energúmeno. Estão entendendo? Por que Paulo incomoda tanto? Porque ele colocava a pedagogia do oprimido, porque ele falava em opressão como realidade histórica, porque ele falava, sobretudo, da desumanização como realidade histórica. Esta é a realidade. Paulo Freire tem uma frase forte: a pedagogia sempre teve que se preocupar com acompanhar processos de humanização. Não esqueçamos, por favor, que sempre na história tivemos processos brutais de desumanização. A pedagogia não é chamada a acompanhar só processos de humanização. Não é chamada só a irrigar a roseira para que dê frutos. Temos que acompanhar brutais processos de desumanização. E que pouco sabemos sobre isso.
E quem são os que chegam a ela? São a síntese dos processos de humanização. Então, por favor, educadoras e educadores da EJA, na EJA, jovens e adultos chegam, como falava, acumulando repressões, acumulando segregações, acumulando egos, acumulando fome. Vocês sabem que nós tínhamos, porque vai aparecer o Bolsa Família, no programa que agora diz que vai desaparecer e vai ser Renda Brasil. A Bolsa Família, dedicada às mães, partindo da ideia de que quem tem que cuidar do broto, da saúde, da vida, é a mãe. Nem sequer o pai, é a mãe. Agora não, esqueça isso. Agora vai ser simplesmente Renda Brasil. Colocar, salve, Deus acima de tudo e a razão acima de tudo. Estamos num momento em que todo se destrói, em que os sujeitos não são mais sujeitos de direitos. Não estamos mais em um Estado de direito, mas estamos em um estado de exceção. Estamos em um estado de uma justiça justiceira. O primeiro projeto daquele, não quero falar nem o nome, ministro da Justiça justiceira, foi pacote anticrime. Criminalizadora. ¿De quién? ¿De quién? No muito tempo aqui mesmo, eu estive em uma cidade na EJA e me falaram, Arroyo, aqui se tornou frequente, quando fazemos a chamada para adolescentes, jovens ou adultos na EJA, Antônio, professora, esse não volta mais. Por quê? Ninguém nem pergunta por quê. Foi eliminado no fim de semana. Foi decretado criminoso, foi decretado drogado, foi decretado em vidas ameaçadoras. Esta é a realidade. Esta é a realidade. Na EJA isso é frequente. Tá? Um jovem aqui, na favela, aqui de saindo da EJA, lindo, trabalhador, esperando também, como se falou, estudar para ser livre, ia voltando, já às 11 da noite da EJA, simplesmente a polícia chegou e disparou e matou. Por quê? Pensávamos que era um criminoso que nós estávamos buscando. Estava voltando da EJA. E a mãe dele falou, foi o que meu filho pagou por ir à EJA. Estas são realidades, gente. Não adianta encobrir o sol com a peneira. Estamos em tempos em que não é um sol, é um raio exterminador e uma justiça exterminadora. Então, cuidado, por favor, isso está chegando na EJA. Um gesto que eu vi na EJA, falando, quando acontece uma coisa dessas, todo mundo fica um minuto de silêncio e a professora pergunta, alguém quer falar? Esse nosso colega terminado. E todo mundo falava, ele não mexia com droga, ele era ótimo, ele levava droga só para ajudar em casa, ou ele inclusive tem este livro aqui, trabalho. Este livro, se vocês, seria interessante vocês também trabalhar com ele. Trabalho em infância. Aqui tem textos muito interessantes sobre trabalho em infância. Trabalho em infância, trabalho em adolescência, e olha a figura desse jovem, trabalho em campo, e a figura deste outro aqui na contracapa. Jovem carregando uma sacola porque ele sobrevive do lixo. E aqui tem trabalhos muito interessantes. Eu diria, se vocês leem cada um desses textos, vão dizer, é isso que continua lá na EJA. Tá? Temos que pensar muito de que trabalhos que eles chegam. Um dos temas que eu trabalho muito aqui, de que trabalhos que eles chegam. Passageiros da noite do trabalho para a EJA. De que trabalhos? Trabalhos informais, desempregados,
à procura de trabalho. De que trabalhos? Indignos trabalhos segregados. E aqui neste livro colocamos formas de trabalho terríveis que acontecem. Por exemplo, um dos trabalhos aqui que coloca, trabalho, infância na indústria do entretenimento, a infância no narcotráfico. Este é um tema muito interessante. Trabalho na infância, narcotráfico e sistema prisional. Crianças que se dedicam e começam não drogados, nem vendendo drogas, simplesmente levando drogas para sobreviver. Em cada um dos trabalhos, vocês podem ver que esses são os que chegam hoje na EJA, são os herdeiros, que comem neste tipo de trabalhos, talvez faz 10, 15, 20 anos. Esta é a nossa realidade, gente. Então, o que eu aconselharia a vocês dentro desta realidade? Eu aconselharia a vocês, se o tema é que sujeitos, vamos ver, que é o que tentei fazer. Vamos escolher temas de estudo, temas geradores de estudo, de trabalho, de formação, em que eles se descubram como trabalhadores, se descubram como sujeitos. O primeiro tema que eu trabalho, de que percursos humanos eles chegam, de que percursos espaciais eles chegam. Se vocês fazem uma pesquisa, talvez sempre constatava, são jovens que acordaram muito cedo, das periferias, pegaram o primeiro ônibus, foram para um estado aqui em Belo Horizonte, depois pegaram mais um ônibus para chegar a trabalhar. São jovens e adultos que têm que acordar demasiado cedo para chegar no trabalho. Quando de manhã eu vou para o aeroporto, às vezes às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, quem que eu vejo nas ruas de Belo Horizonte? Não tem carros. Tem apenas ônibus e tem, sobretudo, mulheres negras, pobres, que vieram muito das favelas, das periferias, para trabalhar, para cuidar de nossos filhos. E onde que deixaram seus filhos? Tem trabalhadores da construção civil, que às 7 horas já têm que estar nos andaimes trabalhando. Pedreiro. São tantos jovens e adultos que vão trabalhar durante o dia e chegando ao final da tarde, onde que eu vou agora? Para casa, para namorar, para descansar, um descanso merecido. Tenho coragem de dizer, vou estudar. Vou me formar para ser livre, como falava o senhor reitor. Então, estas são, como entender desses percursos. Mas já digo, que não vê-los apenas como percursos da periferia para o centro, do centro, depois para a ilha. Vê-los, sobretudo, como percursos humanos, ou percursos inumanos, que percorrem desde que eram crianças, que sua mãe, quando levava muito cedo para a escola, demais de mulheres que às vezes já depois com 40, 50 anos, percursos mulheres, percursos de homens, percursos humanos ou inumanos. Então, esta seria, no meu entender, uma das questões que eu gostaria de trabalhar e que eu proponho a vocês para trabalhar. A segunda questão que eu coloco é a questão de jovens e adultos trabalhadores. São trabalhadores. Começaram muito cedo, trabalho infância, e continuam trabalhando, e vão continuar trabalhando, até a morte, porque agora a aposentadoria já era. Antes estavam 25 anos, 30 anos, se aposentavam, agora trabalha pelo bem da pátria e de Deus, acima de tudo. Esta é a realidade que estamos vivendo
trabalho para a EJA. Então, a pergunta nossa temos que pesquisar com eles: de que trabalho jovem você chega? De que trabalho você adulto está chegando? Você tem emprego? Você já teve? Você deixou de ter? Você não conseguiu emprego porque você não terminou a 6ª série, porque foi reprovado 3 vezes. A criminosa reprovação escolar te condenou a não ter emprego. É uma vergonha. Quando eu fui secretário, nós acabamos com a reprovação. Por que a escola tem que reprovar os mesmos que a sociedade reprova? Por quê? Isso é uma vergonha, isso não é pedagógico, isso não é ético. Muitos, a vez, quando eu trabalhava na EJA, vou contar a vocês uma coisa que nós fazíamos. Chegavam lá jovens, adultos, a vezes dizendo: professor, eu preciso de um diploma de completar a 8ª série, ou de completar a educação média. E quando que você parou? Eu parei na 4ª, ou eu parei na 1ª da educação média. E aí não dá, mas se eu não tiver um diploma, não consigo continuar no emprego, ou não posso me candidatar a esse emprego. O que eu fazia? Não contam para ninguém. Secretária, dá um atestado. O que você está querendo? Completou a educação fundamental, dá o atestado para ele, para você não perder emprego. Mais de 90% desses jovens ou adultos que recebiam esse atestado antes de tempo eram os mais assíduos e mais dedicados na EJA. Esta é a realidade, gente. Nós não podemos condenar um jovem a não ser livre por falta de um atestado reprovado pela 2ª ou 3ª vez na matemática, na física. Eu não sei nada de física, não sei nada de matemática, não sei nada de química e sou doutor em educação pela Stanford University. Quantidade de bobagens que se exigem de tantos e são condenados para realidades, saberes que não interessam para nada. A educação tem que se repensar. Eu penso que vocês que trabalham na EJA, e eu que coloco neste livro Passeio da Noite, a EJA pode ter uma renovação radical para a pedagogia, para a escola. Se a EJA disser a pedagogia, os que chegam aqui são aqueles que você reprovou e condenou a não ter emprego. Isso é injusto. Tenhamos justiça, tenhamos ética à escola. Esse se pode ser, nós podemos remover, redefinir o nosso sistema tão seletivo, tão reprovador, tão injusto. A EJA tem um papel muito importante, não só para os jovens adultos, para a própria educação. A EJA pode ser educadora da educação, e educadora de ter ética e ter justiça com aqueles que lutam tanto, como nos falava o reitor, para estudar, para ser livres. Então, este ponto me parece muito importante. Trabalhadores. Que temas geradores trabalhar com os gestores? De que lutas pelo direito ao trabalho eles chegam? Isso vocês vão encontrar aí. O trabalho como princípio formador. O trabalho também como princípio educador. Porque falamos muito, trabalho, princípio educativo. Sim, muito bem. Tudo isso. Mas para os milhões de desempregados, subempregados, que trabalham nos limites da desumanização, nunca foi princípio. O trabalho foi princípio de desumanização. São esses que chegam na nossa escola desumanizados até pelos trabalhos inumanos que têm que se submeter. Como vamos trabalhar isso, por favor? Tudo isso vai ser ocultado e dizer, se você agora tem uma formação tecnológica e profissional, você vai ter... Não adianta. Insisto, as desumanizações começaram cedo e continuaram na infância, adolescência, na juventude, na vida adulta. E essas desumanizações são as matrizes mais brutais de desumanização que chegam na EJA. Prestemos atenção, por favor, nela. E o trabalho é um dos campos.
Outro tema que eu trabalho, muito interessante, que é, esses jovens e adultos têm direito à vida justa. Têm direito à vida justa. As injustiças, que pouco trabalhamos as injustiças. Educadoras e educadores. Vocês formados em pedagogia, em licenciatura, foram formados em formação tecnológica profissional. Vocês tiveram algumas coisas discutidas da ética e da justiça? Não. Não. Neste último livro que estou falando para vocês, Vidas Ameaçadas, o último tema que eu fiz questão de colocar foi exatamente esse tema. Ameaçadas que exigem justiça e ética. Olha, uma pergunta. Será que esses jovens e adultos não chegam em vidas ameaçadas que exigem de nós justiça e ética? A quem apelar por justiça quando a justiça o condena? Essas são perguntas. Tempos de repor a injustiça mais injusta, negar o direito à vida humana. São temas. Justo negro drama, daquela música, negro drama. Parem de nos matar porque somos jovens, negros. São eles que vão a ella e são eles, como falava antes, que a vezes são mortos nos fins. Enfim, todas estas são realidades. O direito à vida humana justa, dever de justiça. Trabalhem nessas questões. Temos que educar para resistir, como vocês falaram. Gostei muito quando vocês falaram. Esperançar. Esperançar é se levar, é resistir. Paulo Freire nos falava, é ter indignação. O último livro de Paulo é Pedagogia da Indignação. O livro Pedagogia da Indignação fala exatamente de que não é suficiente resistir, é necessário se indignar. Acho que isso tem que ser uma pedagogia da EJA, diante de tantas vidas ameaçadas, injustamente ameaçadas que chegam. Eu trabalho também, vou terminando, não sei se está na hora já, eu trabalho também temas que me parecem muito interessantes, que são os sujeitos, que eu chamo aqui, sujeitos de direito à cultura. Por favor, trabalhemos a cultura. Estamos num momento muito triste na área da educação. Já falei, o C de cultura não é C de cultura, é C de conteúdos. O E não é mais de educação, é de ensino. Então, esta é uma questãoíssima. Jovens e adultos, Paulo Freire, como trabalhava a cultura. Como que o movimento de Paulo Freire de educação, de cultura popular. Era, como ele falava, de cultura popular. Para Paulo, a cultura é mais importante ainda do que o conhecimento. Somos sujeitos de cultura. Sobretudo, diante de uma história tão brutal, diante de você, Carolina, negra, o que aconteceu com as culturas dos escravizados que aqui foram trazidos? O que aconteceu com as culturas dos indígenas, dos quilombolas, culturicídios? O que fez a pedagogia colonial, jesuítica, unindo a cruz e a coroa e a espada? O que fez? Culturicídios. Acabar com as culturas, acabar com as coisas, acabar com os valores, acabar com as representações, acabar com as identidades. Para quê? Para impor a cultura dos colonizadores, a cultura nobre. Tudo isso continua até hoje. Todas as lutas dos indígenas, dos negros, dos quilombolas, todas as lutas das mulheres, dos movimentos sociais, dos sem terra, dos sem teto, são lutas por cultura, por identidades, por diversidades. Vocês já viram? Eu escrevi um texto, depois posso mandar para vocês. Eu fiquei preocupadíssimo diante do que aconteceu agora. O que aconteceu? Vocês sabem que o MEC
abriu um espaço, e eu trabalhei, colaborei, estive lá presente, para que a diversidade estivessem presentes no MEC. SECADI, Secretaria da Diversidade. Os diversos eram para estar presentes nos ministérios. Ministério da Igualdade de Gênero, Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério, tudo isso, da Juventude. E criar também, dentro do Conselho Nacional de Educação, as áreas, os centros, as chamados diretrizes curriculares de formação indígena, quilombola, negra, todo isso. O que está acontecendo agora? A SECADI foi fechada. Os ministérios onde estavam representados os diversos foram exterminados. E o próprio Conselho de Educação acaba de criar agora base nacional comum de formação. Eu escrevi um texto criticando isso, em que esquece totalmente de todas as diretrizes curriculares pelas quais nós lutamos pela diversidade. E agora, a própria diretriz da EJA desaparece. Por favor, cuidemos, porque estamos num momento de ataque a todo o que é diferente. A EJA é diferente, porque na EJA vão chegando aqueles que, sendo diferentes, foram lutando, resistindo, chegando, dando um passo mais, chegando até chegar na EJA, já sem cansar-se ainda de lutar e de resistir. Então, tudo isso está sendo exterminado. Por favor, educadoras e educadores, a cultura, que lugar vai ter a cultura? Eu coloco aqui sujeitos produtores de culturas, de valores. A cultura do trabalho, a cultura negra, a cultura juvenil, a cultura da diversidade, a cultura de pertencer à classe trabalhadora. A classe trabalhadora, em suas lutas, criou uma cultura, os valores do trabalho. Tudo isso tem que ser. Então, direito à cultura como direito à formação humana, diversidade resistente cultural. Tudo isso vocês vão encontrar. Depois, eu trabalho também um tema que é importante, as memórias. Estamos em tempos de apagar as memórias. Sobretudo as memórias gloriosas. Estamos em tempos em que se nos diz, esquece tudo. Paulo Freire já era. Esquece de tudo e agora só Deus acima de tudo e a nação acima de tudo. Só existe os valores da nação, os valores de Deus. E que é Deus? Porque se fosse de todos os deuses, não, é o Deus. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E em uma cultura como a nossa, onde as religiões afro-indígenas, quilombolas, lutam por sobreviver, tudo já era. Estamos voltando aos tempos coloniais, em que tudo isso, todo vai ser culturicídios, tá? Culturicídios que vão ser dados. Eu queria colocar a vocês este ponto que me parece muito importante. O direito à memória. Aqui no direito à memória, eu coloco uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Cada um dos temas que eu trabalho aqui, eu aconselho a vocês não trabalhar só cientificamente. Trabalhem a partir da cultura. A cultura tem sido muito mais sensível à opressão. Por isso que Paulo Freire fala muito de cultura popular. Então eu aconselho a trabalhar a cultura. E aqui coloco letras, músicas a serem trabalhadas. E depois ainda coloco filmes a serem trabalhados. Tá? Que podemos trabalhar com a cultura? Um tema como este, por exemplo. E o que eu coloco aqui? Canção pela Unidade Latino-Americana. Linda, do Pablo Milanés, sobre a cultura. Mas
Trabalho também aqui, alguém nosso, mineiro, aqui, João Bosco, o mestre Sala dos Mares. E ele vai nos colocar a cultura daquele navegante negro. E depois vai dizer: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às vias, glória a todas as lutas inglórias que, através de nossa história, não esquecemos jamais. Trabalhe nisso, por favor. Esses jovens e adultos chegam com memórias de lutas de antepassados, negros, indígenas, quilombolas, trabalhadores, imigrantes. Lutas gloriosas, mas também lutas inglórias que não esquecem jamais. Como trabalhar isto? E depois eu coloco aqui Gonçaguinha. Pequena memória para um tempo sem memória. Estamos em um tempo que se quer apagar a memória. Se quer apagar a memória desde Paulo Freire. Se quer apagar a memória das lutas do Ministério da Igualdade Racial, de Gênero. Se quer apagar tudo isso. O Ministério da Reforma Agrária. Tudo isso desaparece. Estamos em tempos de um arraso total. Estamos em tempos, como alguém falou, sabe, de passar a boiada, não só pelas matas de nossa floresta, passar a boiada pela nossa história. Isto é muito... Então, Gonçaguinha podia ser um exemplo para trabalhar com esses jovens, e um exemplo para trabalhar na formação de educadores e educadoras. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é feito que mata. Jovens e adultos sem terra que vão para a Ésia. O que lhes é dito? Se você continuar lutando por terra, ou você na cidade, se continuar lutando, você vai ser parado, terrorista, exterminável. Memória de um tempo onde lutar por seu direito à terra, teto, é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. Se alguém tem que contar, somos nós. Esses jovens e adultos têm direito a abrirmos espaços para que contem suas lutas, memórias. E nós também, como educadoras e educadores, que tanto lutamos direitos do trabalho, contar nossas memórias de lutas. São histórias que a história qualquer dia... Olha o que diz aqui, muito interessante. Parece que isto se refere a todos os personagens da Ésia. De oscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes espalhadas neste chão. São sujeitos humanos e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentam encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas, sem direito à vida. Que diferença faz morrer agora ou morrer pelo coronavírus? Alguém já falou isso, ouviram? Que importam essas vidas que não importam. Então, esta é a realidade que temos que trabalhar, por favor. Por favor. E por aí, queria comentar a vocês, trabalhemos toda esta realidade. E o tema que eu coloco aqui é o tema que falei já para vocês, corpos. Trabalhemos os corpos. Chegam cansados. Eu lembro quando eu era professor da ESIA, a vezes tinha um menino que tentava acordar, ou um jovem que tentava, adolescente, que tentava acordar o outro. Eu falava, deixa-lhe dormir, rapaz. Mas, professor, ele não está escutando o que o senhor está falando. Deixa-lhe dormir. É mais importante do que escutar o que eu estou falando agora. Cansados. Totalidades humanas corpóreas. E olha o que eu sugiro aqui trabalhar. Olha. Agora, hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo.
Parece como se nós, educadores, escutássemos de cada um desses jovens e adultos. Professor, professora, olha para mim. Trago no meu corpo as marcas do meu tempo. Meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Esta é a realidade. Trago, e ao final desse aqui, eu não queria ver essa juventude assim perdida. Eu queria andar, não queria andar morrendo pela vida. Eu queria amar a vida. E porque amam a vida, vou a ella. Podiam estar namorando, podiam estar brincando, podiam estar tomando uma cachaçinha, podiam estar dormindo, mas ainda vão para ella. Eu diria para vocês, qual tem que ser nossa postura diante de tudo isso? Aqui mesmo, nesse Totalidades Humanas Corpóreas, eu trabalho a música Menino, de Milton Nascimento do Bastos. Música que foi composta na época da ditadura. Aquele menino lá no Rio foi morto pela ditadura. Eu era estudante de sociologia e nós nos manifestamos contra essas brutalidades. E o Milton e o Brandt e o Ronaldo Bastos fizeram esta música. Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte. Talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte, que a bala lhe esconde. Vidas ameaçadas. Vamos calar? Vidas ameaçadas que chegam às escolas. Vamos calar? Quem cala, morre contigo. Quem grita, vive contigo. Acho que esta é uma grande mensagem. Diante de jovens, adultos, que chegam com vidas ameaçadas, com tantas injustiças carregadas, que chegam tudo isto, nós temos obrigação, não de calar para morrer com eles, mas de gritar, resistir para viver com eles. Eu tenho certeza de que essa é a finalidade deste encontro. Agora, me permitam já para terminar, com quem aprender tudo isso? Com tudo isso. Veja, na capa do livro, deste livro, vocês veem aqui, Vidas Ameaçadas, o que tem? Era tão forte o título Vidas Ameaçadas, e não era pela pandemia, não está pandemia, vidas ameaçadas que são ameaçadas cotidianamente, nas vilas, nas favelas, nos campos, militantes. Já tinha sido ameaçada e morta, Marielle. São vidas ameaçadas. Então, diante destas vidas ameaçadas, eu quis falar quem dessas vidas, quem protege essas vidas. Olha esse desenho de As Bordadeiras do Norte de Minas. A mãe negra, com um olhar de peito penetrando no olho de seu filho, como dizendo: eu vou te proteger. Tenha certeza que vou te proteger de tantas ameaças, que tenho certeza, como mulher negra e filha, que você vai sofrer. E aqui no final, eu coloco uma contracapa muito interessante. Uma contracapa de uma marcha de mulheres negras, com uma porta enorme aí, com fotografias dos filhos mortos. E qual é o texto? Mulheres negras na luta contra o genocídio da população negra. E o grito: enquanto viver, luto. Luto, luto de luto pelos filhos mortos. Aqui tem um capítulo muito interessante. Um capítulo que me parece que é para nós aprender algo que é fundamental. Quem protege esses filhos? Quem protege essas vidas?
aqui na página 152, eu coloquei um texto que me chamou a atenção de um jornal. Veja, aprender mais a ética de proteger as vidas ameaçadas de seus filhos. E o texto dizia: mais órfãos de filhos que o Estado levou. Não é de uma bala perdida. Que curioso, as balas perdidas gostam de crianças negras, né? E as balas perdidas gostam de adolescentes negros. O Estado levou. Órfãos de filhos que o Estado levou. Estamos em tempos, volto a falar como comecei falando, não de biopolítica, de políticas de vida. Estamos em tempos de necropolítica, de políticas de morte. Mas órfãos de quem? De vidas. Quem levou? O Estado levou. Isto é duro de ser real. Oh, que bom que vocês colocaram. Olhemos para esses sujeitos. Olhemos para esses sujeitos em vidas ameaçadas. Olhemos, como Paulo nos falava, sujeitos oprimidos. Olhemos esses sujeitos que lutam e resistem à opressão, à desumanização, que lutam por recuperar, através do estudo, as humanidades que o Estado precisa, que a pobreza, que o desemprego os rouba. Parabéns a vocês, lutemos para recuperar humanidades roubadas desses jovens e adultos que chegam a isso. Obrigado a vocês. Em nome do Instituto Federal de Alagoas, agradecemos a apresentação tão importante e necessária do professor Miguel Arroio. Agradecemos também a presença das autoridades e membros da mesa de honra virtual. Agradecemos a execução do hino nacional brasileiro feito pelo Instituto Federal de Santa Catarina, a apresentação do maestro Almir Medeiros, aos intérpretes de Libras e toda a comissão e equipe técnica deste evento. Agradecemos, sobretudo, a todos e todas que acompanharam a transmissão da nossa cerimônia de abertura do 3º Encontro Nacional da Educação de Jovens e Adultos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Lembramos a todos que a programação amanhã começará à tarde, a partir das 15 horas, e será dividida em sessões simultâneas de comunicação oral e relatos de experiências. Na sequência, no dia 3 de outubro, a partir das 15 horas, teremos as sessões simultâneas das salas temáticas de discussão. A programação completa do evento pode ser encontrada na página oficial do evento, doit.com.br/3º Encontro Nacional EJA-EPT. Uma boa noite a todos.